Olá, minha voz de sucesso! Eu estou aqui para te lembrar que oratória é amor próprio pelo público e pelas nossas ideias. Nós vamos ajustando a nossa autoimagem na velha chave da confiança, melhorando e aumentando o nosso amor pelo público na chave da interação com essas trocas mágicas e maravilhosas e pelas nossas ideias, sempre tendo amor, intenção e propósito no nosso conteúdo. Mas além da trajetória dessas 7 chaves do oratório, eu quero te lembrar que tem algo que está presente em todas elas, antes, durante e depois da trilha do nosso método das 7 chaves do oratório, que é a nossa energia, que chega bem antes até da fisionomia e das palavras, o nosso estado de espírito, que a gente está ali para se apresentar, e a nossa emoção. Por exemplo, existem características importantes de um orador. E você? Quais as características que te ligam a um palestrante, a um comunicador ou a um orador? E você mesmo, como comunicador, quais as características que você tem ou você busca desenvolver? Existem algumas, como entusiasmo, autenticidade, simplicidade, intimidade, inspiração, alta performance. Vamos checar aqui? Por exemplo, principais características muito importantes para o nosso orador, para você, minha voz de sucesso. Entusiasmo, que tem a ver com essa energia, em trazer essa positividade, esse brilho a mais, que encanta, que motiva, que engaja o seu interlocutor. Utilidade, a gente tem falado bastante aqui em definir o benefício, a utilidade, a forma e a possibilidade do seu ouvinte aplicar aquelas dicas e aqueles ensinamentos. Clareza a gente tem destacado bem. Clareza, sendo objetivo, com voz projetada, destaques marcados, equilibrados, e essa empatia para chegar até às diferentes visões do nosso ouvinte. Autenticidade, se tem uma coisa que a gente não aceita na oratória, é não ser verdadeiro. Porque tudo a gente ajeita, um furo, uma falha, ou você ri junto com a plateia, ou você confessa a sua vulnerabilidade, as pessoas até se conectam com você. Um esquecimento de algum tema, você passa para um terceiro tema, não existe um script, tudo se ajeita, tudo vira ouro. Se não veio ali naquele momento aquela ideia, você guarda aqui no seu punho como uma joia, como uma carta, e você lança mais adiante numa pergunta, numa troca, como um grande improviso. Tudo pode ser muito melhor no grande improviso do momento. Mas não ser verdadeiro, o público sabe, as pessoas sentem, então a autenticidade é fundamental. Carisma, como que a gente tem o carisma, né? Esse carisma muitas vezes vem numa fisionomia, numa luz, numa emoção, numa entonação, em saber se conectar, em confessar uma vulnerabilidade, com uma superação. Tem gente que já nasce com esse brilho, com esse carisma, e a gente pode desenvolver esse carisma e, sobretudo, não cometer falhas ou atitudes mecânicas, forçadas, engessadas, sem autenticidade, que tirem o nosso carisma quando a gente está muito contido, muito nervoso ou muito engessado. Aí não tem brilho que saia para fora dessa armadura. Outra característica importante, inspiração. A gente está ali para inspirar, para sacudir, para levar as ideias que mudem o mundo, pelo menos de quem nos escutou. Simplicidade, o requinte de simplificar, a gente já explicou na clareza as ideias do Winston Churchill e de vários comunicadores, de como a gente tornar aquilo com exemplos simples do cotidiano que facilitam o entendimento. O requinte da simplicidade. Otimismo, o orador, o líder, ele tem essa capacidade de colocar a sua visão otimista, aquela solução, aquele resultado que só ele enxergou, aquele viés que só ele viu. E ele não só teve a coragem de enxergar essa solução, essa possibilidade, como ele sabe contagiar
a sua plateia pelo seu papel de inspiração, ou o seu liderado, ou a sua equipe, com essa visão de futuro, com essa solução. A grande coragem do orador não está em enfrentar o seu medo de falar em público, de enfrentar os imprevistos e a sua plateia, mesmo que hostil ou desatenta. A grande coragem do orador é ter essa visão, enxergar essa solução e contaminar o seu público com ela. Isso aí é bem importante. Intimidade, isso até o Papa Francisco fala muito. Às vezes as pessoas não querem só soluções, as pessoas às vezes estão com uma dor, com um problema, e você quer já ter aquele otimismo desequilibrado e muito forçado, só dando soluções e autoajuda. Às vezes a pessoa quer uma troca. Ela quer uma atenção, uma intimidade. Então, com todos os seus tipos de público, se for presencial ou ao vivo, você poder escutar essas pessoas, ou mesmo num virtual gravado ou assíncrono, você ter momentos de troca, ou no grupo de WhatsApp, que nós temos no nosso curso, ou encontros ao vivo, mesmo que virtuais, para ter essa escuta, é fundamental. As pessoas às vezes só querem uma atenção a mais, e hoje em dia elas estão tão carentes dessa intimidade. Presta atenção nisso e toca mais fundo no teu público. Singularidade é a semente do orador. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês de oratória. A oratória foi assim definida desde a Grécia Antiga, quando os gregos definiram essas artes e ciência do teatro e da oratória. Isso é muito antigo, é de antes de Cristo. Até antes da linguagem, quando toda a cultura era passada pelos contadores de história, pelos pajés, xamãs, essa oralidade é muito anterior à escrita. Agora, eu digo para vocês que eu estou falando de um tema muito antigo e muito conhecido, existem muitos cursos de oratória, mas se você chegou até mim, é porque alguém indicou para você ou porque você percebeu o meu viés, a minha singularidade. E mesmo a pessoa que me indicou para você gostou do jeito que eu tenho para trabalhar a oratória, que é a semente. É a semente de cada um. Então aqui eu trago o meu conhecimento, estudo e prática científica em fonoaudiologia, né, com toda essa chave da voz, trabalhando a identidade e o poder que a voz tem sobre nós mesmos como cura e como empoderamento, e sobre o outro, encantando e trazendo essa confiança, essa credibilidade. Mas eu também tenho estudos em inteligência social, emocional e programação neurolinguística para trazer essa conexão que eu considero tão importante com o público, que faz parte da magia da nossa troca. Esse viés que eu tenho com fonoaudiologia, com interação, com troca, com consciência compartilhada com vocês, todos os estudos que eu tenho, a prática que eu tenho de mais de 22 anos em oratória, trocando com os meus mais diversos alunos nas empresas ou no curso, faz com que eu tenha essa singularidade, e esse viés faz com que seja único. Algumas pessoas podem não gostar, mas quem gostar e quem enxergar vai apreciar por ser único. Isso é muito importante. Encontre a singularidade, o viés, a característica única do seu tema, que é isso que faz as pessoas se apaixonarem por você. Lembre disso e saiba que existem essas chaves, mas em todas elas estarão essas características do entusiasmo, do magnetismo, da autenticidade, da emoção. Elas precisam estar inseridas, senão ficam chaves mecânicas. Elas nos ajudam, elas fazem a trilha, mas considere as características importantes do orador. Um treino aqui que eu deixo para vocês hoje, de um trava-línguas: abre a articulação, da vida, da carisma para o rosto, da clareza. Quer ver? Para mim esse é dos mais desafiadores trava-línguas que eu conheço. É assim, ó: essa casa é ladrilhada, quem a desenladrilhará? O desenladrilhador. Quem a desenladrilhar? Bom desenladrilhador será. Vou deixar esse treino para você treinar em casa, primeiro com uma rolha entre os dentes, por uma semana na frente do espelho, e depois vai falando com calma, marcando as tônicas, as vogais. Teremos outro módulo sobre articulação e trava-línguas, mas eu quero deixar aqui para você já tomar contato com você, para você se apaixonar por você na frente do espelho, para você começar a treinar essa articulação, as suas tônicas. Essa casa é ladrilhada, quem a desenladrilhará? O desenladrilhador. Quem a desenladrilhar? Bom desenladrilhador será.
conta para mim as suas dificuldades e a gente vai passar todas essas estratégias e dicas de articulação e trava-línguas com entonação nos próximos módulos. Mas vai lendo esse texto com a rolha. E o outro exercício de hoje é de inflexão, que é o que dá vida, da entonação, da entusiasmo, carisma, traz essa emoção. Vou colocar uma frase só para dar um gostinho desse exercício, que a gente vai se aprofundar mais no próximo vídeo. Então, quando eu desço do morro, eu quase morro. Você pode dar um print dessa tela, a gente também vai disponibilizar esse material para você em PDF, no Word, mas quando eu leio uma frase com duas palavras iguais e com significado diferente, eu sou obrigada a colocar a entonação, a colocar uma emoção diferente, ou mínima curva melódica, a mínima inflexão. Então treina, porque eu sei que você busca o carisma dessa entonação. Eu sei que você não quer uma fala monótona que não desperta a emoção do outro. Então vamos lá? Quando eu desço do morro, eu quase morro. Vai na fisionomia, vai na curva melódica e vai no gesto. Só mais uma frase que eu me empolguei. Sujei de manga a manga do paletó. Se eu tenho duas palavras manga com sentidos diferentes, manga, a fruta, e manga da roupa, é óbvio que eu vou botar uma entonação diferente. Aí eu vou dando emoção, eu vou dando colorido na minha voz, na minha expressividade. Eu vou desenvolvendo junto com a trilha das 7 chaves esse carisma, essa emoção, essa luz, esse brilho, essa energia de orador com alta performance. Então, sujei de manga a manga do paletó. Dá um print ou pega a folha do Word em anexo e vai treinando também no seu espelho. Se olha e desenvolve esse brilho e essa articulação. E falando aqui para vocês, deixando mais uma vez o slide das características do orador, eu quero que você liste aqui de 1 a 3 que vocês se consideram bons e de pelo menos 3 delas que vocês valorizam nos oradores que vocês admiram. E nós vamos falar sobre isso, tanto no nosso grupo do WhatsApp, como nos nossos encontros ao vivo, certo? Mais um dever de casa para você. E eu quero dizer para você que já tem agora uma consciência do que são as chaves, que já sabe a diferença do que é voz, tom de voz, de fala. Você chegou no curso e não sabia nem a diferença de voz e fala, é assim. Eu também no meu estudo de fonoaudiologia fui aprendendo tanta coisa que eu não sabia. A gente está aqui para expandir a nossa consciência como orador e a nossa alta performance como comunicador. Agora que você já sabe um pouquinho de certos detalhes da linguagem, da comunicação, das 7 chaves, o que é voz, o que é fala, o que é linguagem, o que são as nossas características importantes de comunicador, talvez você entenda bem os detalhes desse pensamento que a gente criou na troca com vocês, que a palavra cria realidade. No início era o verbo fez-se luz. A palavra tem o poder otimista de criar uma solução, uma realidade com quem nos escuta, com clareza, certeira no otimismo. A palavra cria. A voz transforma, conforme o tom, a forma que se coloca para o outro, ela pode transformar uma realidade difícil ou criada por alguém. A linguagem conecta, essa consciência compartilhada, essa troca que conecta, que é o ser humano que tem pela sua linguagem. E a conversa cura. Então a gente está aqui para criar um mundo positivo e de sucesso, transformar distâncias e desafios, e tristezas e dores, conectar nessa consciência compartilhada que transforma o mundo e nos traz sucesso e ligações de resultados e ter também, por que não, uma cura pelas nossas trocas com intimidade, com as nossas singularidades, com os nossos desafios que fazendo essa nossa trajetória pela oratória curam, nos trazem saúde, confiança e sucesso. Muito obrigada.